Aprovado em segunda discussão o projeto de lei que cria o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Um instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados à implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas às pessoas com deficiência no município. Concessionárias de saneamento apresentam balanço deste ano à Câmara do Rio. Em 2021, os vereadores criaram uma frente parlamentar pela garantia da qualidade e do acesso à água. No ano seguinte, uma comissão especial para verificar os serviços das novas concessionárias foi instituída a pedido do vereador professor Célio Luparelli. Você vai ver também. Comissão de Finanças faz audiência pública para discutir orçamento para 2024. Um dos temas debatidos foi a revitalização da Avenida Brasil. A rede hoteleira, comércio em geral, possam se instalar ao longo da Avenida Brasil com incentivos que sejam atrativos para eles. O novo encontro ficou agendado para a próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã. Calor dá uma trégua. A temperatura máxima fica abaixo dos 35 graus na cidade do Rio. Hoje, terça-feira, dia 21 de novembro. O CRN2 está começando agora. Boa noite. A comissão especial para acompanhar e fiscalizar os serviços das concessionárias vencedoras dos leilões da SEDAI se reuniu nesta terça-feira com representantes da Iguá Saneamento e Águas do Rio. Esse grupo de trabalho foi criado a partir de um pedido do vereador, professor Célio Luparelli. O superintendente da Águas do Rio detalhou durante a apresentação as ações da companhia ao longo de 2023. O nosso contrato na capital envolve 124 bairros, atende 6 milhões de pessoas. Na verdade, o contrato como um todo atinge 27 municípios. Eu vou destacar apenas aqui o extrato da capital. O contrato foi assinado em agosto de 21 e nós iniciamos a operação já no mês de novembro. Nós antecipamos a assunção dos serviços em 3 meses com relação ao período de operação que a gente tinha disponível. A nossa meta de universalização da água é em 8 anos e até 12 anos a universalização do esgoto. E nesse ano, na capital, nós já investimos cerca de 860 milhões de reais. A gerente institucional da Iguá fez um balanço dos últimos meses. Foi 1 ano e meio com foco em segurança operacional, elaboração de projetos, licenciamentos ambientais, tudo isso. Então, a partir do ano que vem, a gente vai começar mais a execução dessas obras. Então, continuamos contando com a parceria de todos, executivo, legislativo, sociedade, porque não tem como a gente fazer omelete sem quebrar os ovos. A Câmara do Rio vem acompanhando o processo desde o início. Em 2021, os vereadores criaram uma frente parlamentar pela garantia da qualidade e do acesso à água. No ano seguinte, uma comissão especial para verificar os serviços das novas concessionárias foi instituída a pedido do vereador professor Célio Luparelli. O que mais chamou a atenção da gente é que a população não tem conhecimento. Ou a grande parte, a maioria, eu diria assim, da população não tem conhecimento dos serviços prestados por essas concessionárias. O que me encantou foi que, principalmente, além do aspecto social, nós vimos o cuidado com que eles tratam a água que nós consumimos. E, por isso, consequentemente, a nossa saúde está aí sendo bem atendida. E vereadores da Comissão de Finanças se reuniram nesta terça-feira para discutir sobre um projeto de lei que altera as metas fiscais previstas no orçamento de 2023. O texto anterior não estava de acordo com o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias determina. Na primeira parte da audiência pública promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Casa Legislativa, representantes da Secretaria de Fazenda apresentaram um projeto de lei de autoria do Poder Executivo 2583 de 2023, que altera os demonstrativos 1 e 3 do anexo de metas fiscais da Lei 7.759 de 10 de janeiro de 2023, para adequar o texto às mudanças impostas pelas modificações de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo a Prefeitura, as modificações não trazem prejuízos aos cofres públicos, nem alterações das despesas e receitas constantes na lei orçamentária do ano passado. A metodologia que nós utilizamos para a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias levou em conta a regra que estava vigente até a 12ª edição do Manual dos Demonstrativos Fiscais, e essa metodologia foi readequada
né, na edição destinada ao exercício de 2023, né, e por isso foi necessário essa modificação do projeto de lei, por um projeto de lei. E a lei orçamentária do próximo ano foi o assunto de mais uma audiência pública no plenário do Palácio Pedro Ernesto. A previsão de arrecadação da Prefeitura para o município do Rio é de cerca de 46 bilhões de reais para 2024, o que significa um crescimento de 4% se comparado com o orçamento deste ano. Segundo a secretária municipal de Fazenda, 95% são receitas próprias, vindas da arrecadação de impostos e taxas como IPTU, ISS e do ITBI, considerados os principais da Prefeitura. As áreas de saúde, educação e transportes que foram prioridades este ano continuarão em 2024. O índice de despesas com pessoal totalizará 46% do valor arrecadado pela Prefeitura no ano que vem. Temos o que a gente chama de crescimento vegetativo e reajuste e também os efeitos, né, de qualquer iniciativa, de processos que requeram, por exemplo, chamada de professores, contratações, chamada de concursados. Então, tudo isso precisa estar presente e está na lei orçamentária anual. Entre os questionamentos feitos pelos vereadores, a queda no valor dos investimentos de cerca de 126 milhões de reais com pessoal da área da saúde para 2024. O orçamento de pessoal da saúde é 7% menor do que no ano de 2023. Como? Por quê? O investimento na área de saúde ele é expressivo, sabemos das demandas da população, mas temos uma limitação também em nossa receita, por isso que não podemos também aplicar tudo aquilo que é solicitado às vezes e temos escolhas a fazer. Ainda durante a audiência pública, outro tema debatido foi o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que trata sobre a revitalização da Avenida Brasil. O Poder Executivo enviou a proposta à Câmara em julho. O projeto, que prevê incentivos tributários para a região, recebeu parecer conjunto favorável da Comissão de Justiça e Redação. A gente teve a apresentação da proposta da Comissão Especial da Avenida Brasil, que são os incentivos para que a rede hoteleira, comércio em geral, possam se instalar ao longo da Avenida Brasil com incentivos que sejam atrativos para eles. E segundo a presidente da comissão criada na Câmara para discutir propostas de revitalização da Avenida Brasil, a vereadora Rosa Fernandes, um novo encontro foi marcado para a próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã. E olha, gente, na volta do intervalo, mais notícias do Legislativo Carioca. Não saia daí. Internação compulsória, a morte de uma fã da cantora Taylor Swift num show no Engenhão e a revitalização da Avenida Brasil. Gente, esses foram alguns dos assuntos discutidos na sessão plenária desta terça-feira pelos vereadores do Rio. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que concede benefícios fiscais como o IPTU e ITBI destinados à revitalização do entorno da Avenida Brasil. O projeto retornará em segunda discussão. 3 vetos do Poder Executivo a projetos já aprovados na Câmara foram analisados pelo Parlamento. 2 foram adiados e o que institui a campanha permanente de combate e prevenção de doenças renais foi rejeitado. Na sessão, os vereadores falaram sobre o calor e a falta de ar-condicionado nas escolas municipais. Essas escolas que estão sem climatização, sem ar-condicionado, não podem continuar dessa forma. Chega o tempo todo denúncias ao meu gabinete de escolas, de crianças que têm sofrido com a falta de ar-condicionado nessas escolas, nessas unidades escolares. A questão nas escolas municipais das altas temperaturas não depende da Light. As estruturas, muitas vezes, é uma obra que precisa fazer para garantir, né,
a energia suficiente, ou seja, não é a Light que se nega a colocar energia nas escolas. E outras escolas é a falta de aparelhos mesmos. O projeto de lei que cria o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência foi aprovado em segunda discussão. Um instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados à implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas às pessoas com deficiência no município. O vereador Edson Santos falou sobre o uniforme dos garis. Você ter na cidade do Rio de Janeiro trabalhadores da área de limpeza urbana usando calça e uma camisa grossa num calor absurdo que nós temos, é algo que não é recomendável, senhor presidente. Os parlamentares também se manifestaram sobre os problemas ocorridos durante o show da cantora Taylor Swift no Engenhão, que causou vários tumultos e a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos. Rio de Janeiro é a capital mais quente do país, daqui para frente vai continuar assim, então é importante que nós, vereadores, possamos estar debruçados com o tema também com essa relevância, seja para o turista nosso, do Rio de Janeiro, o fluminense, o carioca, como também aqueles que vieram de outros lugares do nosso Brasil. A internação compulsória também foi tema de discussão no plenário. O que nós temos hoje no Rio de Janeiro é a nossa cidade tomada de morador em situação de rua. Isso é na Zona Sul, é na Zona Oeste, é na Zona Central, é na Zona Norte. O que nós fazemos com os casos graves, gravíssimos de pessoas que de fato estão sob o uso de drogas, de fato viciadas com relação às drogas. Eu convido, inclusive, a nos aprofundarmos nesse debate em audiências públicas e tratarmos dele ouvindo todas as suas questões. Se alguém quer achar que esse cidadão não tem condições de ficar na rua, tem que ser internado, tem que ser levado a um profissional gabaritado da saúde mental que avalie e o interne naquele momento, já que ele não tem condições e corre risco de vida ou causa risco de vida para outras pessoas. Essa é a única internação que a gente pode ter sem que essa pessoa concorde. E a importância da agricultura no plano diretor foi tema de um encontro no Palácio Pedro Ernesto. O evento faz parte da programação do 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia. A discussão foi sobre a abordagem do plano diretor em relação ao reconhecimento e garantia de direitos de quem promove a agricultura urbana e os povos e comunidades tradicionais. O evento, de iniciativa do vereador William Siri, tem como tema o lugar da agricultura é dos povos e comunidades no plano diretor, limites e potencialidade. A iniciativa contou com a participação da Rede Carioca de Agricultura Urbana. O evento promoveu o intercâmbio de experiências entre cidades. O reconhecimento da agricultura no Rio de Janeiro diz respeito tanto a essa agricultura tradicional, e é um patrimônio histórico da cidade, que diz respeito a essa história, mas que é uma história viva, que tem se ressignificado. Esses agricultores hoje em dia, muitos deles converteram a agricultura orgânica e agroecológica, reivindicam seu direito ao território, à moradia, e praticam novas formas de comercialização nas feiras, nos grupos de compras coletivas. Então, o plano diretor é um instrumento muito importante de reconhecimento dessas atividades. Nós colocamos também uma emenda para que uma criação desse grupo para estabelecer quais são as zonas da cidade que esses agricultores que já existem na cidade, mas possam ter cada vez mais políticas públicas para que esse alimento de alta qualidade possa chegar nas nossas mesas. Olha só, depois de dias e dias com temperaturas acima dos 40 graus, o tempo está mais ameno, Segundo o Centro de Operações Rio, a máxima registrada nesta segunda-feira foi de 33,6 graus. Mas o refresco aqui na capital, gente, não dura muito. A tendência é que a temperatura se mantenha em elevação nos próximos dias, com máxima de 35 graus. O dia mais quente desta semana deve ser quinta-feira, quando os termômetros voltam a se aproximar dos 40 graus. Resultado da vinda e da passagem de mais uma frente fria. E aí, em seguida, ocorre novamente uma diminuição do calor. E é com essa informação que a gente encerra o CRN2 de hoje.
A seguir tem o Câmara Rio Debate. O programa desta semana vai falar sobre o ensino da história e cultura afro-brasileiras nas escolas 20 anos depois da lei que tornou o conteúdo obrigatório na grade curricular. Apesar disso, apenas 30% dos colégios da região sudeste abordam o tema nas salas de aula, né? Mas você pode acompanhar nossa programação ao vivo também pela internet. O endereço está na tela. Uma excelente noite. A gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau.